Bom dia, um feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 27 de outubro. Vamos mais um estudo da lição. Hoje nós vamos falar sobre Lázaro. A lição vem falando sobre Lázaro. E aí eu peço que vocês depois meditem na palavra de Deus, lá em João, capítulo 11, do versículo 1 ao 44. Né? E aí nós vamos ver naquele texto, lá em João 11, verso 4, em que sentido Jesus foi glorificado por meio da doença e morte de Lázaro. E aí no decorrer da lição nós vamos responder essa pergunta aí também. Então nós vemos aí que Jesus usou a metáfora do sono ao falar sobre a morte de Lázaro, e alguns pensavam que ele estivesse falando sobre o sono literal, mas Jesus aí afirmou: Lázaro morreu. Está lá em João 11, verso 11 a 14. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava morto, havia 4 dias, e seu cadáver estava apodrecendo. Isso lá em João 11, 17 e 39. Quando o corpo começa a decompor, a ponto de cheirar mal, não há dúvida, a pessoa estava morta. Jesus disse a Marta: o seu irmão há de ressurgir. João 11, 23. Ela reafirmou sua crença na ressurreição final. Mas Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11, 23 a 26. E Jesus acrescentou: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? João 11, 40. Marta creu e viu a glória de Deus na ressurreição de seu irmão, Lázaro. A Bíblia diz que pela palavra, não é isso? Pela palavra de Deus, Deus deu a vida. A vida foi criada. Isso está lá em Gênesis 1, 20 a 30. E Salmo 33, verso 6. E pela sua palavra, a vida pode ser recriada, como no caso de Lázaro. Depois de uma breve oração, Jesus ordenou: Lázaro, venha para fora. João 11, 43. Naquele exato momento, aquelas pessoas viram o poder vivificante de Deus. O mesmo poder que trouxe nosso mundo à existência e o mesmo poder que no fim dos tempos chamará os mortos de volta à vida na ressurreição. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus provou que tinha poder de derrotar a morte. Para seres como nós, que inevitavelmente morrem, poderia haver manifestação maior do que a glória de Deus? Então nós vemos aí que a glória de Deus foi quando Jesus provou que ele tinha poder sobre a morte. Amém por isso. Bom, quando nós olhamos lá João, capítulo 11, verso 25 e 26, Jesus fala ali da possibilidade de os crentes morrerem. Também falou que os crentes não morreriam eternamente. O que ele quis nos ensinar? Que ele tinha poder sobre a morte. Que a morte não era definitiva. Agora, por que o entendimento de que a morte é um sono inconsciente é tão crucial para entender as palavras de Cristo? Bom, se você dorme, em algum momento você vai acordar, não é isso? Então, se a pessoa não estivesse morta, sepultada, não haveria sentido em voltar à vida, não é isso? Então, uma vez que você dorme, em um momento você vai acordar. Então, a morte é considerada um sono. É um sono, porque em determinado momento você vai acordar desse sono inconsciente que você está tendo. Bom, e por que essas palavras oferecem para mim e para você, que somos destinados à sepultura, a morrer, tanta esperança? Primeiro que Deus prova em sua palavra
que assim como Ele dá a vida, né, deu a vida a todos, através do sono, através da morte, Ele tem poder sobre a morte, Ele pode recriar novamente o ser humano. Então, a esperança que nós temos é que Jesus, Ele tem poder sobre a morte, e a morte não é definitiva. E uma outra coisa, que aguardamos a ressurreição do último dia. Essa é a esperança que deve ser a minha e a sua esperança. Amém por isso, não é isso? Então que Jesus, que você possa refletir sobre isso neste dia, sabendo que aqueles que dormiram, que acreditaram no Senhor, que perseveraram até o fim, e têm a fé em Jesus e morreram naquele grande dia, quando Jesus voltar, eles vão acordar do sono que eles estão hoje, para viver uma vida melhor. Que essa possa ser a sua esperança e a minha esperança, e que possamos continuar perseverantes na fé em Cristo Jesus, e continuar guardando os seus preceitos e seus mandamentos. Deus te abençoe e te dê uma ótima quinta-feira, uma quinta-feira de paz, abençoada pelo Senhor. É meu desejo e minha oração. Amém.